Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por esta vereadora Yasmin Nascimento e irei presidi-la de acordo com os artigos 58, inciso 1 e 58, inciso J da Resolução número 263/90, Regimento Interno, a fim de discutirmos sobre a inclusão no calendário municipal do Dia da Assistente Social. Em pé todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores, a Câmara Municipal de Bauru, iniciam os trabalhos desta audiência pública às 15 horas. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58, inciso J, do Regimento Interno, iremos encerrar até às 17 horas. Podem sentar. Convido agora o vereador Sérgio Brum, que está secretariando esta audiência e que também participa da Comissão de Assistência Social da nossa cidade de Bauru. Vou anunciar os presentes nessa Câmara Municipal. Vereadora Yasmin, presidente. Sérgio Brum, secretário. Secretário da SEBS, Carlos Fernandes. Representando o prefeito, chefe de gabinete Majô. Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo, assistente social. Cláudia Patrícia Clérigo, diretora do CRES Seccional Bauru. Pastora Nelly, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E homenagem a Egli Muniz, que vai ser homenageado hoje a Maura e Daniele. Estão presentes também os pastores Nelly Santo, Sueli Andrade, Douglas Martins. Agora, justificativa de quem não pôde estar presente: vereador Mané Afonso Lozila, vereadora Chiara Ranieri Baceto, vereador José Roberto Segala, vereador Marcos Antônio de Souza, professora e doutora Lília Cristina de Oliveira, coordenadora do curso Serviço Social, e a secretária do Desenvolvimento, Aline Fogolin. Portanto, esses são os que justificaram a ausência nessa tarde. Justificaram também a ausência o vereador Coronel Meira e o Carlão de Góes. E a Fernanda, que está substituindo a Lília da IT. Muito obrigada, vereador. Primeiramente, antes de nós iniciarmos aqui todas as atividades, palestras, exposições, eu gostaria de parabenizar todos os assistentes sociais da cidade de Bauru com uma salva de palmas. Parabéns a todos vocês pelo seu dia, pelo seu empenho, pelo seu trabalho dignífico, magnífico em nossa cidade. Eu e o vereador Serginho, nós participamos da Comissão de Assistência Social da cidade de Bauru e nós conhecemos o Carlão da SEBS, que tem nos atendido muito bem, né, junto com as assistentes sociais. E eu pude pesquisar um pouco mais a fundo desse trabalho
realizado em nossa cidade. O trabalho de assistência social, ele está vinculado em todas as áreas, em todas as esferas, na educação, na saúde, em todas as áreas da nossa cidade, tem o serviço social prestado. E é um serviço onde as pessoas, elas têm que sim agir com o coração, com empatia, se colocando no lugar do próximo, né, olhando a situação do ser humano e buscando ajudá-lo, né, a enfrentar as dificuldades, muitas vezes dentro do seu próprio seio familiar, com os filhos, com o marido, com a esposa. Inclusive também os nossos animais, né, a assistência social também tem um trabalho para eles. Então eu estou muito feliz e honrada em presidir esta audiência. E quero desejar aqui que vocês continuem esse trabalho lindo, tenham o nosso apoio e podem contar conosco. Mais uma vez, parabéns a todos vocês. E questão de ordem, vereador. Só justificar que é a primeira vez que nós estamos aqui, né? Então, se houver alguma questão aí que vocês percebam que não foi colocado ou comunicado, que vocês vão até... Porque às vezes eu li aqui alguns nomes e por estar escrito à mão, às vezes não pronunciei da forma que deveria, mas se vocês perceberem que alguém não foi comunicado aqui, por favor, comunicar à frente para que a gente fale aqui, né, nessa audiência. Bem colocado, vereador. Agora eu gostaria de chamar a Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo para a apresentação sobre o que é ser um assistente social. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que nós estamos tendo, né, de apresentar o trabalho do assistente social, né, um profissional que muitas vezes ele é confundido, né, como a moça boazinha que entrega a cesta básica, né, como aquele profissional que entrega benefício, né. Então a nossa profissão ela vai muito além disso, né. Então eu quero agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui e dizer o que é ser o assistente social. Desigualdade social, dominação econômica, faces de uma realidade que o ser humano conhece bem, bastou descobrir a posse. Essa história, porém, tem seu contraponto, a assistência aos pobres, uma preocupação que sempre esteve presente ao longo dos tempos e que se acentuou a partir da era industrial. No Brasil não foi diferente. A desigualdade social e econômica e a busca por justiça social se confundem com a própria história do país. História que permitiu que a política pública de assistência social seja hoje um direito garantido pela Constituição. Mas para chegar até aqui, um longo processo histórico de lutas e conquistas da sociedade brasileira precisou ser percorrido. Tempo no Brasil, a assistência aos mais pobres não foi merecedora de atenção do poder público. O Estado era um mero distribuidor de isenções clientelistas a grupos privados e religiosos, e estes concentravam o atendimento à população vulnerável. A pobreza era tida como uma fatalidade e a assistência deixada à iniciativa da igreja e dos chamados homens bons. Era a assistência esmolada, um conceito que se manteve até meados do século XVIII. Na era Vargas, o Brasil conheceu a força do governo federal no cenário político. O período pós-revolucionário baseava-se no estado de compromisso. A ação pública no campo social aumentou. O governo criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a consolidação das leis do trabalho, CLT. O
Estado voltou-se um pouco mais aos excluídos do sistema de previdência social. O amparo passou a ser dirigido aos que não conseguiam garantir sua sobrevivência. Foi nessa época que o governo criou a Legião Brasileira de Assistência, a LBA, e o Conselho Nacional de Serviço Social, o CNSS. Na área social, porém, pouca coisa mudou. A LBA se espalhou pelo país com a criação das comissões municipais, estimulando o voluntariado feminino. O modelo assistencial baseado na caridade e na benemerência foi aprofundado e ampliado. O governo fazia o quê? Ao criar o CNS, ele regulamentou a filantropia. E ao regulamentar a filantropia, ele passou para as entidades privadas a responsabilidade, via transferência de tributos, de atender a população pobre da maneira que melhor aprovesse essas entidades. As entidades é que marcavam a forma de atendimento, o tipo de população que queriam atender e a forma que iam atender. Nada na perspectiva de direito. Com a Constituição de 88, a assistência social passou a ser reconhecida como política pública, integrante da Seguridade Social, ao lado das políticas de saúde e da Previdência Social. A proteção social foi reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado. O que antes era visto como problema de cada um ou coisa de pobre, passou a ser uma questão de todos. Uma responsabilidade pública garantida por lei. Pela primeira vez na história brasileira, o Estado determina que aqueles que não contribuíam para a Previdência também têm direito à proteção social. A saúde passou a ser universal e gratuita. Foi a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, que regulamentou os artigos da Constituição Federal de 88, que trataram da assistência social, garantindo o modelo de gestão e de controle social de forma descentralizada e participativa. Uma política que era de favor passa a ser uma política de direito e de implantação num território nacional tão diferente, com tantas desigualdades regionais, não só as desigualdades sociais, que é daquilo que nós tratamos da política de assistência social, mas desigualdades regionais, e era preciso criar parâmetros que nos pudessem iluminar essa perspectiva. O ano de 2003 foi divisor de águas para a política de assistência social. A implantação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, foi a principal deliberação da 4ª Conferência Nacional. O Brasil entrou em uma nova fase de fortalecimento do Estado e de defesa dos direitos socioassistenciais. Foram instituídos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de transferência de renda, como o programa Bolsa Família. O SUAS representou um avanço para a organização descentralizada e participativa da política pública de assistência social. A família assumiu o papel de núcleo fundamental para a política de assistência social, na perspectiva dos princípios da matricialidade sociofamiliar e do território, como base de organização dos serviços. A família é compreendida como um conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos e de solidariedade. A assistência social assumiu seu caráter preventivo. O território também passou a ser fundamental para compreender as situações de vulnerabilidade e risco social. Quando o serviço chega toda a proteção social, a urbanização, a possibilidade da escola, a possibilidade do posto de saúde, a possibilidade do CRAS estar lá, significa serviço público de acesso à população aonde ela vive. E esse serviço público é o que vai potencializar essa população para que ela use a cidade. O sujeito se dê conta que ele é um cidadão de direito, que ele mora numa cidade, num estado e num país e que faça uso dessa cidade, desse estado e desse país. O SUAS se organizou em 2 eixos estruturantes, benefícios e serviços. O BPC e o Bolsa Família estão entre os benefícios assistenciais. Os serviços de caráter continuado passaram a ser ofertados nos equipamentos públicos ou pela rede socioassistencial do SUAS. Aos poucos, a população começou a perceber
promover a mudança. A assistência social passou a ter como referência os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, e Centros de Referência Especializado da Assistência Social, os CREAS. Nesses espaços e equipamentos públicos, as famílias passaram a ter a garantia de acesso à política pública de assistência social, com direito à convivência familiar e comunitária. Em 2010, segundo o IBGE, 100% das cidades brasileiras possuem estrutura da assistência social. Na primeira década do milênio, milhares de brasileiros saíram da linha de pobreza, começaram a ter acesso aos serviços e benefícios da assistência social e descobriram: onde a esmola termina, o direito começa. Bom, na verdade, houve uma inversão, porque, na verdade, eu ia falar da política, mas a gente não tem como falar do profissional assistente social, né, sem relembrar um pouco da história, de como surgiu tudo isso. Né? Então, na verdade, assim, essa profissão ela veio mesmo, né, muito embutida nos movimentos dentro da igreja, na questão da filantropia, né, e ela se instituiu como uma profissão. Né? Então, o assistente social, como a Martinelli bem coloca, né, ela diz: a nobreza do ato profissional está em acolher cada pessoa por inteiro, em conhecer a sua história, em saber como chegou a essa situação e como é possível construir com ela formas de superação desse quadro. Se reduzirmos a nossa prática a uma resposta urgente e uma questão premente, retiramos dela toda a sua grandeza, pois deixam de os considerar neste sujeito a sua dignidade humana. Né? Então, é o reconhecimento de que realmente as pessoas são sujeitos de direitos, né? E que existem as potencialidades. Né? Pode passar. Bom, então, o profissional assistente social, antes de mais nada, ele é um profissional liberal, de nível superior. Para exercer essa profissão, né, às vezes o Carlos brinca com a gente, ele fala: eu sou um pouco assistente social, né? Mas o assistente social, ele deve, né, ser formado por uma instituição reconhecida pelo MEC, tem que ser registrado no Conselho Regional de Serviço Social. Né? Então, existem práticas sociais, mas o exercício profissional ele é regulamentado. Né? Ele é regulamentado por lei, ele é regulamentado por um código de ética, ele é regulamentado por um projeto ético-político, e ele é regulamentado também pela própria lei, né, que rege toda a política de assistência social. Tem sua profissão inserida em um contexto antagônico e capitalista, atua com as expressões da questão social, necessitando de amplo conhecimento técnico, teórico, metodológico, garantindo uma prática efetiva na busca pelos direitos sociais. Então, quando a gente fala que ele trabalha num sistema antagônico, a gente vive num país muito desigual, né? Onde muitas pessoas não possuem a oportunidade, não acessam o direito e acabam passando por situações de vulnerabilidade, muitas vezes de risco. Né? Então, é um profissional que lida diariamente, né, com a questão da fome, do desemprego, da falta de acesso aos serviços. Né? Então, para que ele consiga atuar nessa realidade, é necessário que ele tenha todo o conhecimento teórico, metodológico, né? Não é simplesmente o fazer por fazer. Né? Nós temos que ter, em nossa ação profissional, realmente essa é a intenção, né? O porquê que eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, baseado, primeiramente, nos princípios éticos que a gente tem. Então, dessa forma, evidenciamos aqui a matéria-prima da prática do assistente social, efetivação dos direitos sociais de forma justa, igualitária, democrática, conforme preconiza o Código de Ética do Serviço Social e, consequentemente, o Projeto Ético-Político da Profissão, Barroca e Terra, 2012. Então, aqui fica claro para a gente, o assistente social ele trabalha na garantia dos direitos sociais. Né? Existem muitas ações, mas essa questão do direito é aquilo que a gente efetiva para as pessoas. Né? Não é uma prática emergencial, mas é algo que, de fato, traga uma mudança na realidade da vida das pessoas.
No trabalho social, nos deparamos diariamente, como eu falei para vocês, em situações adversas, né, que muitas vezes entram em conflito o nosso próprio ser, né, nossos valores morais. E o nosso norte é o código de ética, né? Nós temos um código de ética que referencia todo o nosso trabalho. O assistente social, ele tem um campo de atuação, né, amplo. Nós podemos trabalhar em diversas políticas públicas, né, como assistência social, a saúde, a educação, a habitação, né, e até mesmo em empresas, em instituições públicas, privadas, de âmbito federal, estadual, municipal, até nas organizações da sociedade civil, né, e em instituições de ensino também, né, na área de docência. Então, aqui, eu gostaria de deixar, né, mais uma vez registrado a importância do profissional de serviço social, né, e que a gente possa, dentro da nossa atuação, realmente tirar essa ideia de que o assistente social ele está ali simplesmente para entrega de benefícios, né. E é isso. Eu acho que a gente tem uma luta grande pela frente, né? Como a gente viu aqui, o contexto histórico da política de assistência social não foi de um dia para o outro, né? Na verdade, desde 1993, a gente vem tentando se reafirmar dentro desse sistema que a gente trabalha, que é um sistema único de assistência social, que tem várias funções, né? A função de defesa, de proteção, de vigilância, né? Então, a gente precisa parar com essas práticas caseiras, né? A gente tem uma profissão, ela é instituída, e que a gente possa executar isso, né, nas mais diversas áreas onde nós estamos inseridos. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Agora eu quero chamar a Cláudia Patrícia Clérigo, diretora do CRES, seccional Bauru, para discorrer da importância do Conselho das Assistentes. Pode usar a palavra. Fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Peço desculpas pela voz, né? Estou um pouco rouca. Um final de semana de seminário e bastante militância profissional em São Paulo, mas eu creio que chega ao fim das 20 páginas. O meu nome é Cláudia Clérigo, eu sou assistente social há 22 anos, formada pela Instituição Toledo de Ensino, e, nesse momento, eu estou aqui representando o Conselho Regional de Serviço Social, Gestão, Renovação com Participação, e a nossa gestão é o triênio 2017-2020. É com muito prazer que a gestão saúda as e os assistentes sociais de forma especial e particular pelo seu dia. E eu gostaria de começar com a leitura do fragmento de uma poesia chamada Tempo de Luta e Resistência, de Andréia Lima. Este é o tempo do desejo, da defesa dos direitos, de reafirmar atitudes críticas e combativas. É o tempo da semeadura de sonhos. Que esse tempo que brota da nossa resistência adormeça a dor, a tristeza, o preconceito, o individualismo, e que possa colorir o cinza das cidades concretadas cheias de medo, tão insensíveis às pessoas e à flor que reitera na calçada. Que esse tempo possa renovar a alquimia de nossas conquistas de cada dia. E que o tempo que nós vivemos traga na sua outra face a sonoridade da liberdade, um verde mais vicejante de esperança, e que em todos os seus versos tenha a emergência da luta e da resistência, no tempo em que lutar é tão necessário quanto viver e respirar. Hoje, comemoramos o Dia do e da Assistente Social, e essa data foi criada, né, em virtude de ter sido editado, no dia 15 de maio de 62, o decreto que regulamentou a nossa profissão, e criou os conselhos regionais, né, e o Conselho Federal. O Conselho Regional de Serviço Social, 9ª Região, o CRES São Paulo,
que é do qual eu represento nesse momento, ele integra o conjunto Cefres-Cres, que é uma exigência constitucional para todas as atividades profissionais regulamentadas por lei. E compete ao Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo orientar, disciplinar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de serviço social, zelar pelo livre exercício, dignidade e autonomia da profissão, organizar e manter o registro profissional dos assistentes sociais e das pessoas jurídicas que prestam serviços de consultoria, e zelar pelo cumprimento e observância do Código de Ética Profissional. O Conselho Federal de Serviço Social, o CEFES, é uma autarquia pública federal que tem a atribuição de orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício profissional do e da assistente social no Brasil, em conjunto com os conselhos regionais. Para além das atribuições contidas em leis, o CEFES vem promovendo nos últimos 30 anos ações políticas para a construção de um projeto de sociedade radicalmente democrático, anticapitalista e em defesa dos interesses da classe trabalhadora. O Brasil possui atualmente 160 mil profissionais com registros nos 26 conselhos regionais de serviço social e uma seccional de base estadual. É o segundo país no mundo quantitativo em assistentes sociais, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Tá? De acordo com uma pesquisa, o dado mais recente que eu consegui foi um dado de 2005, assistentes sociais no Brasil diz que a profissão é composta majoritariamente por mulheres, mais de 90%. E o estudo confirma a tendência de inserção do serviço social em instituições de natureza pública, com quase 80% da categoria ativa trabalhando na esfera pública. A saúde, a assistência social e a previdência social são as áreas que mais empregam os profissionais. Eu tinha feito aqui um apanhado sobre o histórico da profissão, que a Ana já passou naquele vídeo, né, que foi bem instrutivo, mas eu gostaria, sim, de firmar algumas coisas a respeito do que é a profissão, né, de serviço social e do que é a atuação do assistente social, que muitas vezes ela acaba sendo vinculada à política de assistência, né? E o assistente social, ele não está restrito só a essa área. Então, eu vou pular aqui algumas coisas que eu escrevi, mas eu gostaria de dizer assim, que a profissão, assim como a Ana falou, né, para ter o exercício da profissão, tem que ser um profissional que curse uma faculdade de serviço social, que seja reconhecida pelo MEC, como a Ana disse. Ele tem que ter o registro no Conselho de Serviço Social, um registro válido, né? A validação disso é uma anuidade paga, e isso CRES está fiscalizando bastante, né? No nosso município, nós encontramos algumas divergências, e isso vai ser comunicado aos profissionais. Isso configura exercício ilegal, tá? Não está regularmente constituído para exercer, né? A nossa profissão é uma profissão regida por uma lei federal, e ela que estabelece quais as nossas competências e as nossas atribuições, que eu gostaria de ler. Tá? Os assistentes sociais têm, dentre outras competências, analisar, elaborar, coordenar e executar planos, programas, projetos para viabilizar os direitos da população e o seu acesso às políticas sociais, como a saúde, a educação, a previdência social, a habitação, a assistência e a cultura. Analisar as condições de vida da população e orientar as pessoas ou grupos sobre como ter informações, acessar direitos e serviços para atender às suas necessidades sociais. Assistentes sociais elaboram também laudos, pareceres e estudos sociais e realizam avaliações, analisando documentos e estudos técnicos e coletando dados e pesquisas. Além disso, trabalham no planejamento, na organização e administração dos programas e benefícios sociais fornecidos pelo governo.
bem como na assessoria de órgãos públicos, privados, organizações não governamentais e movimentos sociais. Assistentes sociais podem ainda trabalhar como docentes nas faculdades, universidades que oferecem curso de serviço social. As competências e atribuições dessa categoria profissional estão previstas no artigo 4º e 5º da Lei 8662, de 1993. Você pode encontrar assistentes sociais trabalhando em ministérios, autarquias, prefeituras, governos estaduais, empresas privadas, hospitais, escolas, creches, unidades de saúde, centros de convivência, movimentos sociais em defesa dos direitos da mulher, da classe trabalhadora, da pessoa idosa, de crianças, adolescentes, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, negros e negras, de indígenas, em organizações não governamentais, em universidades públicas e privadas e em institutos técnicos. Os assistentes sociais têm ainda a capacidade e habilidades para trabalhar junto com outras categorias profissionais, como psicologia, categorias da educação, da enfermagem, do direito, dentre outras, Cabe destacar que, durante o atendimento individual, os assistentes sociais devem garantir sigilo à pessoa que é atendida. Embora o reconhecimento da nossa profissão esteja bem ligado a pessoas em situação de pobreza, não é esse o nosso único público. Entretanto, o Brasil é um país com alto índice de desigualdade social. E os assistentes sociais no país, em sua maior parte, têm o seu trabalho voltado para a população em situação de pobreza ou com ausência de renda. Talvez aí a caracterização, muitas vezes, do profissional assistente social muito ligado à área da assistência. Eu mesma, atualmente, trabalho na área da habitação. Já fui da assistência por muitos anos, trabalho na área da habitação, com hortas comunitárias, fazendo um trabalho social. Então, o assistente social ele tem habilidades e ele pode aplicar isso em vários campos. Deixa eu dar uma puladinha aqui no que a Ana falou, do que é serviço social, a profissão. E a atuação cotidiana dos e das profissionais, assistentes sociais, deve ser pautada por uma ação em consonância com o Código de Ética Profissional, observado, dentre outros, os 11 princípios que regem. E eu gostaria de ler, porque são os princípios que norteiam todas as ações, norteiam o Código de Ética e norteiam as nossas ações, e eu acho que nesse dia é importante a gente relembrar. São esses princípios que constroem um referencial teórico, que constroem a prática profissional, que construíram o Código de Ética, que constroem o nosso saber. Primeiro princípio, o reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes. Autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Segundo princípio, a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo. Terceiro princípio, ampliação e consolidação da cidadania, considerada a tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. Quarto princípio, defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. Quinto, posicionamento em favor da equidade e da justiça social, que assegure a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. Sexto, empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Sétimo, garantia do pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual. Oitavo, opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. Nono, articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilham os princípios deste código e com a luta geral dos trabalhadores e das trabalhadoras.
Décimo, compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. E 11º, exercício do serviço social sem ser discriminado e discriminada, nem discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. Eu tenho um texto, mas não quero mais me estender. Eu gostaria só de lembrar que agora, neste ano de 2018, estamos comemorando 25 anos do Código de Ética do assistente social. E eu acho que é motivo, sim, para haver muita comemoração, porque a ação de comemorar, ela conjuga numa ação de luta, né? Ela nos desperta para refletir, para falar sobre o assunto, sobre o tema, e lembrar que esse código de ética que está aí há 25 anos, ele foi construído a muitas mãos, né? Algumas não estão mais aqui presentes entre nós, mas deixaram sua contribuição e seu legado. E o nosso código de ética, ele é a nossa referência e a gente tem que estar sempre pautado por isso, em prol da qualidade do nosso trabalho e daquele usuário que nós estamos atendendo, né? Já partindo para o encerramento da minha fala, e agora por último, mas não menos importante, eu gostaria de falar sobre o tema deste ano para as comemorações do Dia do Assistente Social, o Seminário Anual do Serviço Social, que faz parte do calendário de atividades da nossa categoria, né? Esse tema é único, né? Todos sabem, nacionalmente ele está sendo discutido, né? E aí, cada região, cada local, cada estado, cada região que está promovendo esses seminários, traz o seu palestrante, mas o tema é um só, né? Nacionalmente, estamos discutindo. Nossa escolha é a resistência, somos classe trabalhadora, em defesa dos direitos da população e do trabalho profissional com qualidade. O nosso seminário será no dia 18, as inscrições vai ser na Instituição Toledo de Ensino, que mais um ano vai nos acolher lá. Ele se encerrou, as inscrições encerraram em 3 dias, nós estamos com a lotação máxima e cadeiras extras, então não é possível, quem não fez inscrição, participar, ok? Porque senão não vamos sentar para assistir a professora doutora Yolanda Guerra. Encerrando, reafirmamos aqui, enquanto categoria profissional, o nosso compromisso com a classe trabalhadora, da qual também somos parte. Em tempos de retrocesso de direitos sociais, momento em que a conjuntura impõe um ataque ao ser humano, em que as pessoas são assoladas, momento em que a classe trabalhadora sofre toda a retirada de direitos possíveis com a reforma trabalhista e da Previdência, e estamos falando de uma reforma que retira da mesa do trabalhador o pão, a saúde e retira a vida. Esse momento exige de nós, assistentes sociais, componentes da classe trabalhadora, porque nós não estamos apartados dessa realidade, nós somos classe trabalhadora também, estamos juntos com toda a população, nós vivemos todas essas mazelas, nós somos requisitados à resistência, nós temos que resistir sim, nós somos classe trabalhadora sim e somos chamados à resistência. Não é fragmentando que nós vamos resistir, não é cada um no seu conselho, cada um no seu local de trabalho ou cada um no seu sindicato. A classe trabalhadora, ela é uma só e ela tem que estar unida, e eu acho que as discussões esse ano, que vão ter um start nesse seminário, elas têm que partir para esse aspecto. Nós estamos vivendo um momento de precarização das condições das relações de trabalho. Muitas vezes não temos condições de executar o nosso trabalho. Atendemos usuários que nos dizem: eu estou com fome, eu estou doente e não consigo acessar o atendimento adequado na saúde. E assim por diante. Então, vivemos cotidianamente situações que somos convocados a enfrentar e resistir. E não vai ser enfrentando de modo isolado que vamos vencer essa luta. Somos classe trabalhadora e precisamos estar unidos enquanto trabalhadores. O CRES está de portas abertas para ouvir a categoria e juntos resistir e buscar a formação de uma nova ordem societária. Vamos à luta, a jornada é longa e ela espera por nós. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada, Cláudia. Questão de ordem, senhora vereadora.
Gostaria de registrar também a presença da Silvia Azambujo. Azambujo? Eu estou falando que às vezes a escrita é que eu tenho dificuldade. Quando vem no Azambujo, né? É assessora do deputado Celso Nascimento. E também algumas assistentes sociais, diretoras e chefes que nós não anunciamos e que estão aqui presentes. Divisão de Planejamento e Avaliação, diretora Adriana Rocha Grando Putini. Departamento de Proteção Social Básica, diretora Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo. Divisão de Proteção Social Básica 1, diretora Adriana Julião de Oliveira. Divisão Proteção Social Básica 2, diretora Maria Cristina dos Santos Fernandes. Departamento de Proteção Social Especial, diretora Fátima Cristina de Oliveira Monari. Divisão de Proteção Social 1, diretora Vanessa Nogueira Devolson Neves. Divisão de Proteção Social Especial 2, diretora Rose Maria Carrara Orlato. Muito obrigada, vereador. E continuando a explanação do serviço social realizado em nossa cidade, como já disse a nossa querida Ana aqui, o trabalho social também se iniciou nas igrejas, né? E estará falando aqui pela igreja do Evangelho Quadrangular a pastora Nelly, que é coordenadora do trabalho social realizada na região. Peço que venha para explanar um pouco do serviço social realizado em nossa cidade. Boa tarde a todas as assistentes sociais aqui presentes. É uma honra estar aqui nessa tarde com todas vocês, crescendo nessa área que eu tenho uma paixão especial. Boa tarde, vereador, boa tarde, vereadora e as autoridades aqui presentes. E é uma satisfação, uma alegria, muito obrigada pelo convite. E eu quero compartilhar esses momentos em que a Igreja do Evangelho Quadrangular me proporcionou no serviço social. Eu tenho uma paixão por essa área, um carinho muito grande, e nós estamos desenvolvendo um trabalho que não é entregar uma cesta, não é entregar alguns alimentos para as pessoas carentes. Nós estamos vendo aqui, como foi já passado pelas nossas amadas, a desigualdade que está o nosso país, a dificuldade que as pessoas estão enfrentando. Mas nós vemos dentro da nossa igreja que não é entregando uma cesta básica que a gente vai conseguir ajudar as pessoas. Então, nós começamos a desenvolver um trabalho a qual foi confiado em minhas mãos. E nós começamos a desenvolver impacto social. Nós começamos a trazer essas pessoas para participar de palestra, para elas sentirem mais próximas de nós, para elas estarem também não só nos ouvindo, mas conversando, passando tarde conosco e aprendendo também a sair de situações em que vocês auxiliam elas, com certeza, e muito bem auxiliadas, elas saem das vossas presenças, mas quando muitas não têm as explicações e caminho, nós também as orientamos e até vocês. E levamos uma tarde, muitas vezes com recreação, muitas vezes com uma palavra, e após esse momento, nós entregamos, no inverno, cobertores, entregamos abraço às carentes, a carência é muito grande. Passamos um momento juntas e depois entregamos alimento, depois de cadastramento. Nós não entregamos alimento aleatoriamente, sem haver uma lista e uma busca de informações.
E também nós fazemos, fora desse dia, um acompanhamento também com as famílias. Cadastramos essa família por um período de até 5 meses, devido à pesquisa, pouco menos, 3 meses. Fazemos também trabalhos infantis, procuramos trazer as crianças para tardes alegres. Fizemos, daqui mais algum momento eu vou mostrar alguns eventos, não trouxe todos, mas estivemos marcando dentro de Bauru, procurando estar presente dentro dessa cidade a qual nós amamos. Está no Dia da Mulher, passeando na Batista, entregando um botão de rosa, dando um abraço, encorajando as mulheres. Também fazemos caminhadas no dia do Outubro Rosa, no dia da incentivação da mulher, da autoestima da mulher. Trouxemos para Bauru Alma Feminina, que é a mamografia onde ocorreu mais de 500 atendimentos. Trouxemos também no serviço social, na praça, em várias praças de Bauru, atendimentos com advogado, corte de cabelo, momentos de aconselhamento, oração. Então, o nosso trabalho, a gente coloquei aqui para dividir só um pouco com vocês, que o nosso trabalho tenta trazer e promover a mudança da sociedade, e nós tentamos, diminuir um pouco o problema das famílias, a qual nós temos a oportunidade de caminhar. Queremos ajudar e fazer muito mais, mas eu creio que aquilo que estamos fazendo já está ajudando, e aquilo que todos os outros serviços sociais fazem é de suma importância. E nós estamos nos organizando, acabamos de fazer, junto com o serviço social, aqui uma equipe onde pegou os moradores de rua, levou eles para um retiro espiritual, oferecendo uma chácara, uma tarde de lazer, uma palestra, carinho, uma recepção tão calorosa, abraço, não só alimentação. Isso nós temos procurado fazer mediante aquilo que está em nossas mãos. Claro que eu gostaria de conseguir fazer muito mais. Eu, nessa tarde, saio daqui com uma alegria muito grande no meu coração, por ter aprendido mais desse serviço. Eu poderia dizer para você que eu saí daqui nessa tarde, através do seu convite, até com o desejo de aprimorar mais. Obrigadas às 2 palestras que teve aqui, esse ensinamento, muito obrigada. Eu conheci mais, não sou, sou aprendiz, mas cresci com a sua palestra, com a palestra que foi feita aqui nessa tarde, e saio admirando cada uma mais de vocês aqui presente. Recebo o meu abraço, a minha admiração e o meu respeito por cada uma de vocês e por essa profissão linda que vocês escolheram. E que eu, por admirar, trabalho singelamente, mas digo que cada abraço, cada encontro que eu tenho com mulheres, criança, eu saio uma pessoa cada dia melhor. Obrigada, vereadora. E eu quero compartilhar com vocês algumas fotos. Essas fotos foram feitas na Ferradura Mirim, São Manuel, Jardim América. Essa campanha do agasalho que saiu as fotos, conseguimos ganhar 300 cobertores e foi colocado as caixas de doação entre 55 igrejas, onde nós arrecadamos 2 caminhões
não lembro dizer assim a tonalidade de que foi, mas levamos até para a Teresa Perlatti, nós ajudamos casa de recuperação, clínicas, ajudamos a Teresa Perlatti com roupas, com alimentos, e também muitas clínicas de recuperação a idosos e clínicas terapêuticas para dependentes químicos. As fotos não foi possível? Que saiu aqui já? Já saíram todas? Obrigada a todas. Eu quero aplaudir vocês. Obrigada, vereadora. Muito obrigada, pastora Nelly. Quero chamar novamente a Ana Salles, que estará apresentando o trabalho realizado pela assistência social no nosso município. Bom, como a Cláudia bem colocou, né, o assistente social ele trabalha em diversas áreas, né? Hoje nos foi colocado o convite para apresentar o serviço do assistente social na política de assistência social, né? A secretaria a qual nós estamos representando é a SEBS, né? E dentro do que a gente já apresentou do vídeo, a gente tem algumas conquistas a ser colocadas dentro da política de assistência social, né, que é essa gestão compartilhada que a gente tem hoje dentro da política de assistência social, onde chama a responsabilidade de todos os entes federados, né, tanto o federal, estadual, municipal, né. Um outro avanço é realmente deixar essa política imediatista, como nós colocamos, né? A gente sabe que existem momentos em que a gente precisa atender de imediato, né? Mas é a construção de um plano, né, familiar, para que essa família possa superar a situação de vulnerabilidade que ela se encontra, né? O acesso às famílias aos serviços, né, isso é de grande relevância, como, né, bem foi colocado, a partir do momento que a população ela tem acesso aos serviços, né, aos programas, aos benefícios, ela consegue se emancipar, né, consegue mudar a realidade que ela está vivenciando, como, né, a gente bem colocou, ainda existe muita, né, desigualdade, mas existe um avanço também, né, com a implantação, com o trabalho que os assistentes sociais executam dentro dos territórios, através dos equipamentos dos CRAS, dos CREAS, né? Então, houve uma visibilidade à garantia dos direitos, né, na área social e em todas as demais políticas, né? Porque o profissional de serviço social, a partir do momento que ele está mesmo dentro da política de assistência social, né, ele tem a obrigação de informar, de orientar, né, e de viabilizar o acesso às demais políticas públicas, né? Isso é garantir direitos, né? E assim, é o compromisso também dos profissionais, né? Isso é um grande avanço, assim, o compromisso ético, político dos profissionais que atuam na área de assistência social. Temos ainda alguns, né, desafios, como a gente já colocou, a questão da ruptura do conservadorismo, né, que é colocar aquela coisa, né, ação pela ação, né, mas que a gente tenha uma coisa mais ampla, né, nessa vertente mesmo de garantia de direitos. Nós temos ainda as dificuldades, né, da assistência social em relação às demais políticas, né, porque assim, a impressão que se dá é que o assistente social que está na assistência social, ele tem que dar conta de todas as demais políticas, né, seja da saúde, da educação, né? Então, isso ainda é um desafio para a gente que trabalha na área de assistência social, né? Então, tudo aquilo que ninguém consegue resolver vai na assistência social, né? Que o assistente social de lá vai conseguir resolver, né? Ai, tá difícil de ver daqui. Eu vou ficar ali, gente, tudo bem? Assim, eu vou acompanhando. Nós temos também, né, ainda um desafio, porque existe um senso comum das pessoas, né, de que aquela pessoa, né, olha, ela está naquela situação, né, um coitadinho, né, mas a gente tem assim que não seja o senso comum,
de que ele não é um sujeito de direito, né? Ele é um sujeito, um protagonista, alguém que tem suas possibilidades, suas potencialidades, né? Então, isso para a gente é um desafio todos os dias, quando a gente trabalha com as famílias, para que elas mesmas acreditem que elas têm esse potencial, né? E a garantia na qualidade dos serviços prestados, né? Que a gente tenha realmente qualidade nos serviços que a gente presta, né? Diante de muitas dificuldades, muitas vezes estruturais, econômicas, políticas que a gente tem, tá? Então, dentro do SUAS, como foi colocado, o assistente social ele atua, né, nas duas proteções, a social básica e a especial, né? Na proteção social básica, nós temos como equipamento, como a porta de entrada para todos os serviços, os CRAS, né, que todos que estão aqui presentes conhecem os CRAS. A gente tem 8 CRAS aqui no município de Bauru, né? E o principal foco é o fortalecimento dos vínculos familiares, né, e comunitários, o protagonismo, a função protetiva das famílias, né? Então, o assistente social que trabalha no CRAS, ele atua justamente nessa perspectiva de prevenção de situações de risco, né? Então, por isso que existe esse foco na família, na função protetiva dessa família, para que os seus membros não caiam em situação de risco. Então, quando o assistente social ele se depara com uma família, né, ele tem que conhecer essa família, né? Então, de fato, a gente entra, a gente mergulha na história de vida dessas famílias, a gente precisa conhecer quem são seus membros, aquilo que ela já conquistou, né, aquilo que lhe falta de acesso aos serviços, aos programas, né, e que a gente tem que mergulhar nessa história, e de uma forma muito sigilosa, né? Então, muitas vezes acontece do profissional ele ser chamado, olha, CRAS, tal pessoa passou por aí, não passou. Então, tem situações que a gente não pode realmente abrir, porque são situações sigilosas, né? E a gente conhece, sim, a fundo, né, a história de vida de cada um que passa por nós lá. Então, como eu já falei, no equipamento do CRAS, a gente executa o PAIF, né, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, né? Dentro desse serviço, a gente trabalha todas aquelas funções que eu falei para vocês, né? Então, assim, a gente identifica, a gente avalia, a gente analisa, né, organiza essas ideias para que a gente tenha um diagnóstico social. A partir do momento que o assistente social ele está no território, né, ele conhece aquelas famílias, ele conhece as demandas daquelas famílias, as situações de vulnerabilidade, as situações de risco. A partir dali, a gente consegue formatar um diagnóstico social, né, e justamente para apontar a necessidade de novos serviços, né, que venham atender a real situação. Dentro dessa rede de proteção social básica, né, nós temos assistentes sociais que atuam também no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Temos o programa de acesso à documentação civil, programa de estímulo ao primeiro emprego, orientação e acesso ao trabalho, programa de inclusão produtiva, programa Acesso SUAS e programa de apoio social. Então, é como eu falei para vocês, a partir do momento que a família, né, ela chega ao CRAS, que é a porta de entrada para todos esses serviços, o técnico que está lá, o assistente social, né, ele vai reconhecer a situação, né, daquela família e vai direcionar, vai encaminhar, né, vai garantir o acesso aos demais serviços que venham complementar esse trabalho da função protetiva, da participação, né, do protagonismo dessa família. Nós temos também o assistente social da SEBS, né, da assistência social, ele atua na proteção social especial, né? Então, a gente costuma dizer assim, que o atendimento especial, a proteção especial, realmente é um serviço especializado, quando a família já está numa situação de risco iminente, um risco pessoal ou risco social, né? Enquanto a proteção básica, a gente trabalha no sentido de prevenção, a proteção social ela tem que entrar justamente nessas situações quando ocorre a violação de direitos. Quando ocorre a fragilização ou o rompimento, né, total desses vínculos, o afastamento do convívio familiar, né? Então, assim, é importante ressaltar que o assistente social, ele tem que ter um desenvolvimento pessoal, né, assim,
muito grande, porque é aquilo que eu já falei anteriormente, a gente se depara com os valores pessoais, morais que nós temos, né? Mas é o código de ética que acaba norteando o nosso trabalho, porque e o psicológico da gente também. Né? A gente precisa ter realmente um quociente emocional muito bem trabalhado, né? Porque senão a gente entra em desespero junto com a família. Né? E a gente tem esse equilíbrio justamente porque a gente, né, conhece, a gente sabe onde que a gente pode lançar a mão, né? Sempre respeitando a perspectiva da família também, porque a gente não tem condição de obrigar a família a fazer, né, ou aderir a tudo aquilo que a gente encaminha, né? Mas, dentro da proteção social especial, eu falo que elas têm que ser especiais mesmo, né? Porque lidam diariamente com situações muito conflituosas, né? E, dentro dessa proteção social especial, a gente trabalha a média complexidade e a alta complexidade. Né? Dentro da média complexidade, nós temos como porta de entrada o CREAS, né? Como eu falei para vocês, que da mesma forma que o CRAS é a porta de entrada para os serviços da rede de proteção social básica, o CREAS é a porta de entrada para os serviços, né, que são da rede especial. Tá? Então, a gente sempre vai pensar assim, houve violação de direito, então eu vou me direcionar ao CREAS, que vai ser a porta de entrada para que eu possa acessar todos os serviços, os programas que a gente tem disponível nessa rede de proteção. Então, as unidades de referência da rede de proteção social especial que nós temos é o CREAS 1, né, que fica na SEBS, o CREAS 2, que fica na Raposo Tavares, o Centro de Referência da Mulher, que fica também na Raposo Tavares, e o Centro POP na Nuno de Assis. Os serviços ainda, né, em continuidade, além desses que eu falei para vocês, né, além do PAEF, que é executado pelo CREAS, né, nós temos o serviço especializado em abordagem social, serviço especializado para pessoas em situação de rua, o Centro POP, serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, o SEID, serviço de proteção social e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistiva e prestação de serviços à comunidade. Nós temos o programa de orientação da rede de proteção social, né, nesse serviço nós contamos com advogados, né? O programa Capacita, que são as campanhas socioeducativas que a gente tem, inclusive, eu acho que os presentes receberam, a gente está numa campanha, né, agora no dia 18 de maio, sobre o abuso e exploração sexual de criança e adolescente, né? E essas campanhas, então, assim, em junho a gente tem o trabalho infantil, né? Novembro tem a prevenção contra a violência contra a mulher, né? Então a gente tem algumas datas que já são estabelecidas dentro dessas campanhas e que a gente vem trabalhar justamente nessa perspectiva de rompimento com essa questão de violência e de violação de direitos. O serviço de proteção especial para pessoas idosas e suas famílias, né, que é o Centro Dia. Esses são aqueles que a gente está em média complexidade. O alta complexidade são aqueles que a gente fala que já houve um rompimento, né, com a família. Então, nós temos o serviço de acolhimento institucional, que são aqueles de criança e adolescente, né, que fica realmente em instituições. O serviço de acolhimento em família acolhedora, abrigo para mulheres vítimas de violência, serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência e residência inclusiva, serviço de acolhimento institucional para idosos em abrigo, serviço de acolhimento para adultos e famílias em casa de passagem, programa de enfrentamento de riscos sociais. Bom, então, esse é o nosso campo de atuação na assistência social, né, atual no nosso município, né, e eu só queria, assim, finalizar dizendo que a gente teve uma longa trajetória até chegar, né, nessa atuação, né, e, mais uma vez, agradecer a oportunidade e parabenizar os colegas que aqui estão presentes. Bom, agora eu vou passar a palavra para o nosso secretário, né, o José Carlos, que tem nos dado assim, um grande apoio, né, e quando ele brinca que ele é quase um assistente social, é porque ele realmente tem se colocado, né, a entender, a querer saber como é que funciona tudo isso. Né? Maravilha.
a palavra, nosso querido Carlão, secretário da SEBS. Acho que pode ser aqui mesmo. Obrigado. Nossa, fiquei até desorientado agora. Fica à vontade. Bem, na verdade, agradecer a oportunidade à vereadora Yasmin de ter feito essa provocação, que na verdade é uma discussão, é uma audiência pública, que trata da assistência social e do profissional da assistência social e do assistente social propriamente dito, mas que isso nos fortalece, nos ajuda significativamente até para entender esse emaranhado. A questão aqui de ter colocado a assistência social é porque hoje são a maioria, né? Mas tem a questão da saúde, tem a questão da educação, tem outras questões que, se a gente for colocar, esse pessoal, eu costumo dizer assim, assistente social é escrava, tá? Por quê? Porque atua em todo sentido e é chamado a todas as demandas, não é? Tudo que ninguém consegue resolver, a assistência social está lá para resolver. Mas, na verdade, nós temos um campo próprio, tem essa distinção, e aí é bom esse esclarecimento para a gente poder entender melhor tudo isso. Então, essa oportunidade única ao vereador Serginho Brunk, que também é um assistente social, assistento social, porque, na verdade, ele também está buscando, né, em toda a cidade aí as demandas, tudo. Parabenizar a pastora Kelly, isso? Nelly, isso. Que faz um pedacinho do trabalho na sua região. Eu acho que isso aí também, ela pode buscar conosco uma integração melhor, tudo, mas um trabalho maravilhoso que ajuda a resolver, tá? Então, é menos tanto que bate na nossa porta, principalmente agora que nós estamos num momento de dificuldade. Eu acho que todos falaram aqui, falou tudo, sobrou nada. O que eu posso falar? Eu posso falar um pouquinho só, mas é um minutinho também que eu vou tomar de espaço. Fica à vontade. Porque falaram tudo. São alguns ícones da assistência social aqui do município, tá? A gente pode lembrar de alguns nomes: a Mafalda Sparapan, Gisele Fornazeni, né? A Jussara Canella, que foi a minha secretária adjunta, com muita propriedade. A Lúcia Rodrigues, Inês Gandra, a dona Maria Geni Fabrigil, que também é uma pessoa compenetrada na área social, trabalhou conosco, a Célia Martins, a Célia Grandini, a Esther Farias. Quer dizer, se eu for ficar aqui, eu vou ficar lendo um monte de nomes aqui de pessoas que passaram pela assistência e deixaram um marco. Em especial, eu coloco a Egli Muniz, tá? Porque foi uma pessoa que trabalhou comigo. Eu tenho orgulho disso porque, quando eu falo dela, até me emociona. Porque eu falo que eu sou assistente social, mas porque eu fui formado por essa gente, tá? Eu acho que ela assinaria, ou alguém aqui assinaria embaixo, tá? Porque a gente acaba aprendendo. A discussão, às vezes calorosa, discussão mesmo de desafios, né? E a gente vê a grandeza, tá, de tudo isso e o que a assistência social pode contribuir para o município, para o Estado e para a sociedade brasileira. Então, eu vejo assim, cada vez que isso for arranhado, nós temos que correr e defender, porque é o reduto daquelas pessoas que não têm aonde se agarrar, tá? Bom, já que eu toquei no caso da Egli, né? Ela é uma pessoa que trouxe, né? E isso eu presenciei desde quando nós trabalhamos junto, né? Através da Faculdade de Serviço Social, ela trouxe um legado
para Bauru, para São Paulo e para a nação, né? Porque a própria Faculdade de Serviço Social contribuiu significativamente nesse processo que hoje é o Sistema Único da Assistência Social. Nós não podemos dissociar isso de maneira nenhuma e nem admitir isso, tá? Porque hoje aparece coisas fabulosas, fiz isso, fiz aquilo, fiz a lei e tal, mas quem contribuiu no varejo de isso poder ser essa grandeza que é hoje e formar um sistema nacional, pode ter certeza que ela tem uma fatia enorme em todo esse processo. E quem passou por isso, quer dizer, por isso que eu me considero um profissional, porque eu sentava com a Egli, com aquela distinção dela, e a gente discutia as coisas, sempre em três, né? Ela, Geni e a Sandra, escritora, e eu apanhando. Nossa, gente, é uma coisa assim, extraordinária, tá? Eu fico em dívida disso, mas devagarzinho nós vamos resgatando tudo isso. Assim que a gente tiver um equipamento que esteja à altura da Egli, pode ter certeza que nós vamos denominar isso, e se eu não estiver lá, pode ter certeza que esse povo aí, ó, vira metralhadora e vai fazer acontecer isso por justiça, tá? Não é uma questão de justiça de verdade. Então, eu deixo aí essas palavras, né? A Cristiane, a Maura e a Daniele, que leve esse conforto, né? De a gente ter toda essa sabedoria, tá? Não esqueço também de falar um pouquinho da Jussara, tá? Ela briga, se o olho dela vira sangue, tá? Quando a gente está discutindo, ela olha para mim, eu tenho medo, tá? E a gente já brigou muito, mas hoje eu sou um aluno, tá? Que de vez em quando ela vem reciclar conosco e com os profissionais da SEBS e traz toda a sua sabedoria acumulada, e às vezes a gente tem que dar um empurrão nela para ela soltar a palavra. Obrigado, gente, parabéns ao dia e parabéns a todos os profissionais da área, a quem nós devemos respeitar eternamente. Obrigado. Muito obrigada, Carlão. Na oportunidade, né, que eu estive com um senhor, com as meninas lindas, a gente falou da importância, né, desse dia, e também eu propus a audiência para que desse publicidade aos serviços realizados pelos assistentes sociais da nossa cidade, tendo em vista que a população, a maior parte dela ainda não conhece, né? E olha a infinitude de programas, né, que foram apresentados aqui, né, que a população que está nos assistindo, nos acompanhando pela internet, pela rádio, pela TV, possa, né, buscar saber um pouco mais, né, porque o conhecimento ele diminui o desespero, né? Quando a gente não sabe das coisas, a gente entra em desespero e não sabe a quem recorrer. Mas parabéns a todos os assistentes sociais, porque eles estão em todos os lugares mesmo, né? Incrível, posso fazer aqui uma analogia. O Dia das Mães foi domingo, e para mim a assistência social ela é uma mãe, né? Porque ela tem diversos braços, está na educação, está na saúde, está no idoso, está no casamento, está nos filhos. Então, parabéns novamente a todos vocês, e que vocês continuem, viu? Perseverem. Eu sei que é muito difícil, né? Porque a realidade hoje de muitas pessoas, né, é muito dificultosa. Muitas pessoas passando muita necessidade, e a gente tem que ter realmente um coração preparado, né, e aberto para que a gente possa continuar, né, não apontando o dedo, não colocando o pé na frente das pessoas para elas tropeçarem, mas estendendo a mão. Então, parabéns pelas mãos estendidas que vocês têm dado aí a toda a nossa cidade. Quer deixar alguma coisa? Eu fiquei imaginando como seria Bauru sem vocês. É verdade. É ou não é? É verdade.
Eu, assim, ouvindo ela dizer que não se resume a simplesmente uma cesta básica, né, assistencialismo, né? Mas hoje eu pude também conhecer um lado que eu desconhecia, que vocês estão em vários campos, né? E quando eu ouvi a moça falou dos 11 princípios que regem e constroem o saber do assistente, eu vejo que vocês têm um caminho e sabem, tem que estar preparado mesmo e que esses campos, por ser amplo, sem vocês na nossa cidade, com certeza a nossa cidade seria assim uma cidade doente. Então, eu até preparei um texto aqui, mas só queria dizer que sou grato e feliz por saber, e a partir de hoje terei um olhar mais apurado aí em questão de vocês, dessa classe maravilhosa aí que é assistente social. Parabéns aí pelo dia 15 de maio. Muito obrigada por nos honrar com suas palavras, vereador. E para encerrar a nossa audiência, eu quero chamar aqui a amiga que foi companheira de trabalho da Egli Muniz, Jussara Canela, que estará fazendo uma homenagem às suas filhas que estão aqui. E eu pude pesquisar um pouco, né, da mãe de vocês. Eu queria conhecê-la, porque eu procurei palavras para defini-la e eu encontrei uma aqui, mas existem milhares. Ela foi extraordinária, extraordinária. Extraordinária em tudo que ela fez, extraordinária em cada passo que ela deu, extraordinária em cada trabalho que ela criou. Eu imagino o orgulho que vocês têm. Então, eu agradeço por vocês estarem aqui e que vocês possam receber essa homenagem. Cadê a nossa querida Jussara? Pode vir aqui, minha querida, use a tribuna para esta homenagem. Boa tarde a todos e a todas. A Dani e a Maura, em especial, estarmos aqui conosco nessa comemoração. Quando eu recebi esse convite, ser muito honesta, tentei escapar deles, viu? Porque falar da Egli, para mim, não, é uma honra, obviamente, mas me é um pouco difícil, né, falar da Egli, pela saudade. Né? A Egli é nossa eterna mestre. Né? Todas nós que estamos aqui, acho que algumas exceções, várias, tem algumas carinhas novas aqui, mas eu acredito que todas as assistentes sociais que estão nesse plenário passaram pelas mãos da Egli. Né? Então, ela é a nossa eterna mestre. E depois, algumas aqui, também acredito que a maioria, teve o prazer de trabalhar com a Egli, né? De ser companheira de trabalho da Egli. E eu, além de ter sido a sua aluna, a sua estagiária, né? Só ela me quis como estagiária, e ser sua companheira de trabalho, ser sua companheira de trabalho na faculdade, na secretaria. Também tivemos uma convivência, né, de amigas. E isso foi muito bom, porque cresci muito com a Egli. Né? A Egli, com toda, como disse o Carlão, né, com toda a sua classe, com aquele jeito peculiar que ela tinha, ela conquistava todo mundo. E talvez o que tenha nos aproximado era justamente a nossa diferença. Né? A Egli, quando eu a conheci, em 1979, quando eu entrei na faculdade, eu fui aluna bolsista, né? E a Egli, pela prefeitura, era um convênio MEC-prefeitura, e a Egli, que era responsável no município de Bauru, em acompanhar os alunos bolsistas. Então, foi daí que começou o meu contato com a Egli. E, nessa época, a Egli usava sempre o seu vestidinho de linho, tubinho, né? O basiquinho,
e sempre muito distinta, muito arrumada. Então, assim, eu era um certo, meio hippie, chinelinho de couro, militante de esquerda, por isso que ninguém me queria como estagiária. Em 1979, como vocês puderam até ver, né, domingo no Fantástico, essa semana toda, vocês puderam ver a notícia que até 1978 nós tínhamos um governo militar que ainda torturava e executava militantes, né? Então era um momento muito difícil ainda da política brasileira, né? E a Egli, com todo aquele seu jeitinho, né, acabou me conquistando, e eu acho que conquistando a ela também, porque essa amizade durou uma eternidade, né? E hoje eu tenho ainda o prazer de conviver com as filhas, não muito, né, pelo nosso trabalho, pelo nosso dia a dia, mas ainda tenho o prazer de ter o contato com a Dani e com a Maura, e isso me dá um prazer enorme. Bom, a Egli, falar da Egli, gente, olha, a vida acadêmica da Egli, né, ela começa lá em 1968, né, então, a Egli tem uma longa trajetória de vida na área do serviço social e na área de assistência social. Então, a gente tem que fazer um paralelo da vida dela, né? Ela começa em 68, quando ela se forma na Faculdade de Serviço Social, ela é aluna da IT, né? Ela fez a faculdade aqui em Bauru, na Instituição Toledo de Ensino, e, logo após formada, ela inicia a carreira dela na Prefeitura de Bauru. Então, ela foi a primeira assistente social da Prefeitura de Bauru, né? Contratada, tá? Nós já tínhamos algumas profissionais que prestavam serviço, mas profissional contratada do serviço público, a Egli foi a primeira assistente social da Prefeitura de Bauru, tá? E já também inicia a carreira dela como professora da Instituição Toledo de Ensino. Então, na Faculdade de Serviço Social, ela não só deu aula, foi professora de várias disciplinas, né? Ética profissional, administração, planejamento, gestão social, né? Gestão em política pública, foi supervisora de estágio. Então, ela teve toda uma carreira também dentro da Faculdade de Serviço Social, desde que ela ingressou, foi diretora, foi chefe de departamento várias vezes, foi diretora da Faculdade de Serviço Social por muitos anos, e período em que a faculdade tem uma projeção muito grande, né? Nesse período em que a Egli se torna diretora da Faculdade de Serviço Social, e aqui eu faço um parêntese também, é importante, acho que a gente também vê o contexto histórico em que isso ocorre, né? Há um momento de ruptura também, né? Do próprio serviço social, né? Há uma retomada histórica da profissão, né? Há um movimento de reconceituação, então, há um movimento de retomada política também, né? Após o golpe de 64, após a ditadura militar. Então, há um momento de retomada mesmo da sociedade, de rediscussão do papel do profissional de serviço social, de rediscussão de um novo currículo, né, de formação do assistente social. Então, a Egli assume a direção da faculdade nesse borbulhar, né? E isso desperta na Egli uma nova Egli, né? Ela ressurge assim, surge uma nova Egli, né? E eu pude acompanhar também esse processo, né, da Egli de se rever, de ter um outro olhar para a profissão, de um outro olhar para a formação, né, do profissional. E com que responsabilidade ela faz isso?
Com que comprometimento a EGLE faz isso? Então, as crianças, né, as meninas, como ela gostava de dizer, eram pequenas ainda, né, nessa época. Eu estou falando de 1985, 84, né? Não me lembro, não sei dizer quantos anos vocês tinham, mas eu me lembro que vocês eram pequenos. Então, 10 anos, né? As meninas ainda eram pequenas. E a EGLE deixou elas um pouquinho, não deixou de lado, não, porque ela jamais faria isso, né? Ela era mãezona. Mas, assim, teve que dividir ainda mais né, a vida dela para ela ir estudar, né? Ela foi estudar. Começou um novo processo na vida dela, né? E aí a faculdade começa a ter uma nova inserção, não só no estado de São Paulo, mas principalmente na cidade, né? A faculdade passa a ser chamada para todo o processo de pesquisa, de entrevista. A EGLE, né, não sei se vocês se lembram, mas ela estava sempre presente no jornal, dando uma entrevista, né? Há uma retomada, a faculdade cresce em termos de número de alunos, enfim, um novo reconhecimento da faculdade, né? Ela nunca mediu esforços para isso. Aquilo era muito prazeroso, fazer tudo aquilo, né? Então, ela passa a fazer especialização, se forma também em mestre, né? E na Unesp de Franca, e mais tarde em doutorado pela PUC de São Paulo. No período em que ela fez o doutorado, a gente já... Antes disso, só fazer um parênteses nessa retomada que eu disse, histórica. E aí, Cláudia, cadê a Cláudia? A discussão desse novo Código de Ética do Profissional, você sabe que ele quase não é aprovado, porque a discussão nesse período era somos ou não classe trabalhadora, estamos ou não a serviço da classe trabalhadora, né? E, nesse período, houve uma ruptura mesmo, um seccionamento entre os profissionais, assistentes sociais, nessa discussão, né? E a faculdade teve muito presente, foram várias reuniões na Faculdade de Serviço Social, nessa discussão, né? Ai, obrigada. E me lembro muito, em São Paulo, num dos seminários que nós tivemos presente, a fala da Luísa Erundina, né? Quando ela se coloca ao lado da classe trabalhadora, e por que deveríamos optar em ficarmos do lado da classe trabalhadora, e foi aí, então, que se aprovou o Código de Ética do assistente social. Mas foi um momento de muita ruptura na classe, na nossa classe, por essa questão, se ficávamos ou não ao lado da classe trabalhadora. Enfim, quando a EGLE vai fazer o doutorado, quando ela inicia a formação dela em doutora, já há todo um movimento, né, na sociedade, nos conselhos, de discussão da política de assistência social, né? Em 1993, a gente tem aprovado a Lei Orgânica de Assistência Social, mas nós não temos, diferentemente da saúde, né, em que, assim que aprovou a Lei Orgânica da Saúde, já aprovou, né, já veio com a implantação do SUS, né, veio junto. Na assistência, não. Nós tivemos o azar, né, de ter a lei promulgada bem na era Collor, né, que foi bem na época em que o Collor foi cassado, o Itamar assumiu, né, Carlão? E aí a gente ficou com essa lacuna que se passaram 12 anos? Se eu não me engano, 12 anos. Mas, enfim, bem nesse período, então, a gente já inicia toda uma discussão sobre o SUAS, né? A implantação do SUAS, a implantação da Política Nacional de Assistência Social. E a EGLE tem uma grande contribuição nesse processo, nessa discussão.
eu fui pessoalmente, a Fernanda estava junto, Fernanda Varandas, quando nós estivemos lá em Brasília, na conferência, acho que a Fernanda já saiu, né? Na Conferência Nacional de Assistência Social. Quando nós falávamos que era de Bauru, assim, só faltava estender tapete vermelho para a gente, mas não é porque era para a Jussara, para a Fernanda, não. É porque a gente era de Bauru e trabalhava com a EGLE na secretaria, né? E éramos amigas da EGLE e era da Faculdade de Serviço Social, onde a EGLE era diretora. Então, a EGLE tinha um reconhecimento nacional pela contribuição que ela deu, né, ao escrever, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, a política, pela contribuição que ela deu, né, para a implantação do SUAS, para escrever a política nacional, e, mais tarde, a grande contribuição dela, porque foi a área dela de pesquisa, foi, depois, mais tarde, que se tornou o livro dela, né, sobre os serviços socioassistenciais, né. Ela foi, num convênio com o Brasil, estudar em Portugal, né, na tese dela, fez um comparativo entre Brasil e Portugal sobre os serviços socioassistenciais, e essa foi a maior contribuição que a EGLE pôde. Ela deu várias contribuições, mas, assim, no avanço que a assistência social teve no Brasil, essa foi uma contribuição irrelevante da EGLE, né? Talvez, sem esse estudo da EGLE, esse comparativo, sem que a EGLE tivesse passado pela Secretaria de Assistência Social aqui do município, né, a gente não tivesse tido o avanço que nós tivemos ao escrevermos e deixarmos definido quais são os serviços da assistência social. Não tenho a menor dúvida em dizer isso. Bauru foi um laboratório para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Não chama mais assim, né? Esqueci. A gente está tão acostumado, né? É que eu aposentei, viu? Que eu não tenho a menor dúvida em dizer que só temos ele escrito e definido seus padrões, porque nós tivemos a contribuição, o desempenho e o empenho, né, da EGLE nessa questão, né? Quando nós estivemos lá em Brasília, e ela não pôde ir na Conferência Nacional nesse ano, não me lembro. Eu lembro, sim, ela foi para Punta Cana. Eu falei, eu não vou nem contar para ninguém lá, fiz segredo, tá? Ela falou, ela me chamava de Juju. Juju, você não vai falar isso lá. Eu falei, tá bom, segredo nosso. Não vou contar para o teu chefe lá do MDS que você está em Punta Cana e não veio na Conferência Nacional. Porque, inclusive, houve um lançamento do livro dela, lá nessa conferência, um outro livro, não esse, um livro que ela escreveu sobre recursos humanos no SUAS, né? Um livro também que foi escrito por ela, de recursos humanos no SUAS, ia ser lançado lá, uma das cartilhas, né? Eles lançam várias cartilhas, e uma delas seria essa. E ela estava em Punta Cana. Eu falei, tá bom, a gente deixa você ir para Punta Cana e não vai lá para a conferência. Enfim, mas ela era, assim, ovacionada, né? Quando a gente falava da EGLE, a EGLE era a pessoa de um respeito, de uma respeitabilidade imensa. Isso nos enchia de orgulho, né? Você imagina, a gente se enchia de orgulho de saber que a nossa colega de trabalho, né, a nossa amiga, tinha todo esse respeito, esse reconhecimento, né, em nível nacional, que a gente pôde contribuir com ela, que a gente pôde fazer parte, que ela foi tão generosa conosco, né? Porque ela era de uma generosidade acima de tudo. Nunca ela fez qualquer trabalho dela sem que nós soubéssemos para que ela estava fazendo, né? Nós sempre fomos parceiros do trabalho dela.
toda a equipe da secretaria era parceira da Egli nos seus trabalhos. E que honra era aquilo, né? Saber que nós fomos agracionados por ela para fazermos parte do livro dela, né? E antes até do livro, a Egli foi presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, e já naquele ano, já bem antes de se falar em SUAS, de se falar em serviços, em programas e projetos, a Egli já nos fazia pensar em discutir os padrões mínimos de funcionamento das entidades sociais, né? Já nos levávamos a refletir. Nós vamos visitar a entidade e o que nós vamos observar lá? Qual é a responsabilidade do conselheiro quando vai dar a inscrição do conselho para aquela entidade social, né? Então, em tudo que ela fez com sabedoria e com responsabilidade. Do mesmo jeito, no Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, né? Então, o legado que ela deixou na área de assistência social, desde 1968 até 2012, todos os anos da vida dela, foi, como diz a Maura, ela fez o que ela mais gostava de fazer, que era trabalhar, né? Então, assim, para a gente é um orgulho saber que esteve ao lado dela. Ela é a nossa inesquecível mestre, né? E para mim é uma grande honra, Dani e Maura, estar aqui falando da mãe de vocês, tá? E como eu dizia sempre para ela, com todo esse avanço, com tudo que a gente fez junto com ela, né? Eu queria dizer que não só isso que ela fez, mas ela foi consultora em vários municípios, banca de concurso em vários municípios, presidente de conselho várias vezes, né? Tudo isso que ela fez com muita propriedade. Então, vocês, como disse o Carlão, eu sei que vocês têm, não preciso dizer, né? Muito orgulho da mãe de vocês, né? E tenho muitas recordações dela. A minha homenagem a ela é manter viva essa memória, sempre, 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 né? E dizer que ela faz parte do nosso cotidiano. Vocês podem ter certeza que ela faz parte do nosso cotidiano, de uma forma ou de outra, né? E como eu dizia para ela, que ela só faltava fumar nos últimos anos, de tanto que ela evoluiu e cresceu, né? E eu me lembro, uma das últimas alegrias, uma das últimas não, assim, que a gente curtiu muito, foi os enjoos da Dani, que a Dani estava passando muito mal do estômago e ela não sabia em que médico levar a Dani, né? E aí, uns dias depois, ela vem dizer para a gente que a Dani, então, ia ter um neném. E a felicidade dela, me lembro até hoje, os olhinhos brilhando dela, assim, né? Dizendo que ela ia ser a avó. E que ela pôde, então, curtir a neta dela também. Foi muito bom. E eu queria só encerrando, com uma frase do Boaventura, que ela gostava muito, e como ele é português, e ela teve a honra, né, de estudar com ele em Portugal, ser aluna dele em Portugal, que é o Boaventura de Sousa Santos. E eu acho que traduz bem o que era a Egli, o que ela nos ensinou, tá? Lutar pela igualdade, sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pela diferença, sempre que a igualdade nos descaracterize. Tá? Então, um beijo no coração de vocês, Dani e Maura. Um beijo para todas as assistentes sociais que estão aqui. E um beijo para a Egli. Um beijo eterno para ela. E nem chorei. Muito obrigada, Jussara, pelas palavras. Pena que não temos mais tempo para discorrer aqui dessa mulher extraordinária, mas agradeço.
Então, peço que o vereador Serginho me ajude a entregar uma simples e singela homenagem às filhas Maura Muniz e Daniela Muniz. Nós queremos agradecer a Jussara, viu, Jussara, por ter aceito o convite, né, em fazer nossas as suas palavras, tá? Muito obrigada. E queremos agradecer também a vereadora Yasmin, né, pela oportunidade de vir representar, né, o serviço social aqui. E queremos agradecer também a presença das filhas, né, da doutora Egli, que está sempre no nosso coração. A gente já está tão conectado, né, que as flores foram iguaizinhas, sem se comunicar. Bom, muito obrigada a todos pela presença, que vieram aí, que tiraram o seu tempo e puderam estar aqui conosco, participando e conhecendo um pouquinho mais desse trabalho lindo dos assistentes sociais da nossa cidade. Nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada esta audiência pública às 16h41 do dia 15 de maio de 2018.